Boa noite, pessoal. Continuando então aí as nossas aulas de materiais condutores da disciplina de materiais elétricos, hoje vamos falar aí do efeito pelicular, tá ok? Bom, pessoal, em aplicações de médias e altas tensões, né, algumas características a gente precisa observar, né? Primeiro delas, né, o peso do cabo, né? Por que é importante saber do peso do cabo, né? Porque a gente precisa fazer o cálculo, né, mecânico das estruturas que vão sustentar esses cabos, tá? Indutância, capacitância também são características que precisam ser analisadas. Além disso, outro efeito que tem na condução da energia, principalmente quando se utiliza tensão alternada, né, é o efeito pelicular, ou também conhecido como skin effect. Tá? Bom, por definição, o que vem a ser o efeito pelicular, né, ou skin effect? Seguinte, quando um fio homogêneo, né, é percorrido por uma corrente contínua, essas cargas tendem a se distribuir igualmente na seção transversal deste condutor. Ou seja, né, a carga elétrica ela vai ocupar toda a área da seção transversal deste condutor. Tá? O que acontece? Em corrente alternada, a densidade de corrente ela vai variar do centro do condutor para a superfície externa deste condutor, sendo mínima no centro do condutor e máxima na periferia. Tá? O que acontece? Quando a gente tem um estreitamento, né, dessa corrente, ou seja, um acúmulo de corrente na periferia, mais para a periferia do que no centro, é como se a gente estivesse reduzindo a área, né, por onde essa corrente elétrica vai estar passando. Quando a gente diminui a área, é como se a gente estivesse o quê? Aumentando a resistência. Tá? Então, o efeito pelicular é o efeito da concentração da corrente elétrica nas regiões periféricas de um condutor percorrido por uma corrente elétrica alternada. Tá? Como é que é esse efeito, né? Quando a corrente elétrica passa pelo condutor, né? Então aqui tem a representação de um condutor, e aqui no centro a gente teria a corrente elétrica. Quando ela começa a passar, uma corrente elétrica alternada, surge-se então campos magnéticos. E esses campos magnéticos estão associados à passagem dessa corrente elétrica. Tá? Então, esse campo magnético gera também campos elétricos induzidos, cujos sentidos, né, tendem a se opor à passagem, né, dos elétrons no centro deste condutor, fazendo com que os elétrons que antes, em corrente contínua, passariam, né, em toda essa região aqui, ó, toda essa área da seção transversal, passem a ocupar uma região mais periférica do condutor. Né? Então, aqui no exemplo, né, essa parte, digamos aqui, mais superior e essa parte aqui embaixo mais inferior. Né? Então, a gente vai ter esse efeito aqui, ó, né? Como se fosse um efeito skin mesmo, ou seja, a corrente passando só na superfície, então, do condutor. Ok? Bom, essas leis, né, que governam a propagação de campos elétricos e magnéticos no meio condutor vai permitir deduzir, né, que a densidade da corrente elétrica ela aumenta do centro para a superfície. E essa distribuição de corrente pode ser calculada matematicamente, através dessa fórmula. J, que é a densidade de corrente, é igual a Js, que é o valor máximo de densidade de corrente, né, superfície do condutor, vezes a exponencial de menos d dividido por delta, onde o d é a distância da superfície, ou também conhecido como profundidade, e o nosso delta é um parâmetro de profundidade pelicular, ou skin depth, ok? Bom, a profundidade pelicular, né, representada aqui pela letra delta, skin depth, né, é uma profundidade na qual a intensidade de corrente cai a 36,8% do seu valor da superfície. Ok? Matematicamente, essa profundidade pelicular pode ser calculada por essa fórmula, né? Então aqui, ó, aqui é delta, tá? Delta, que é essa letra aqui, delta, é igual a raiz quadrada de 2ρ dividido por ômega vezes μ, onde o ρ é a resistividade do material, né? Isso é tabelado. Ômega é a frequência de oscilação da corrente, calculado por 2πf, e μ é a permeabilidade magnética absoluta do material. Então, μ é igual a μr vezes o μ0. Tá? Bom, através dessa fórmula aí, da densidade, J igual a Js vezes E elevado a menos D sobre delta, a gente pode utilizar
ou reescrevê-la, né, utilizando a fórmula da profundidade. Então, a densidade de corrente passa a ser a densidade de corrente superficial vezes E elevado a menos D, que multiplica a raiz quadrada de ômega vezes μ, dividido por 2 vezes ρ. Tá? Algumas observações quanto a esta fórmula. Se a frequência for igual a zero, então a profundidade tende a infinito, J passa a ser igual a JS vezes E elevado a zero. Ou seja, não há o efeito pelicular e a densidade de corrente independe da profundidade. Ok? Onde nós vamos observar isso? Né? Nos condutores em corrente contínua. Tá? Quanto maior a frequência, vai ser menor o valor de delta e maior a variação de J, que é a nossa densidade de corrente. Né? Então, isso vai depender desse valor então de delta, né? E a maior variação de J com a distância da superfície do condutor. Beleza? Quanto maior a frequência, maior o efeito pelicular. Bons condutores, né, que tenham baixa resistividade, possuem também um efeito pelicular mais pronunciado. E quanto maior a permeabilidade magnética do material, ou seja, μ, maior será também o efeito pelicular. Tá? Aqui a gente tem uma tabela, um gráfico, né, da profundidade pelicular para alguns condutores em função da frequência. Né? Então, aqui nós temos a frequência, certo? Ok? Então, dependendo da frequência que a gente vai levar aqui na curva, né? E vamos analisar qual vai ser na reta, né? Nós vamos analisar qual é a profundidade pelicular daquele material. Então, aqui a gente tem para o ferro, para o cobre, para o alumínio e para o chumbo. Ok? Bom, para a gente observar, né? Aqui, a gente tem dois materiais condutores, né? O estanho e o cobre. Densidade de corrente nas frequências de 60 Hz, 500 Hz e 100 kHz. Né? Então é o seguinte, na frequência de 60 Hz, nós temos esse comportamento para o estanho e esse comportamento para o cobre. Certo? A gente observa que no estanho, né, a gente vai ter aí uma profundidade pelicular menor. Né? E para a frequência de 500 Hz, a gente já observa que a profundidade pelicular começa a aumentar. Ok? E por fim, a gente já tem aqui na frequência de 100 kHz. Tá vendo que a corrente vai estreitando, ela vai ficando mais na superfície do condutor. Tá? Então, em ambos os dois condutores, né, a gente vai observar este comportamento. Tá? Então, quanto mais escuro, né, mais negro tiver essa cor aqui, né, mais preto, o que vai acontecer? Menos corrente vai estar passando aqui no centro do condutor. Ok? Aqui um exemplo, né? Alguns condutores para as médias e alta tensão, no qual a gente vai ver que eles são ocos, né? Dependendo da frequência utilizada, aí a gente não vai ter a corrente passando no centro destes condutores, tá bom? Bom, e o cálculo da resistência, né? A resistência de um condutor cilíndrico, né, em corrente contínua, a gente já viu, né? Era calculado por resistência igual a ρ, L dividido por A, que é a área da seção transversal. Né? Então, L é o comprimento do condutor em metro, R é o raio da seção reta do condutor em metro. Bom, e a resistência aparente do condutor cilíndrico em corrente alternada? Né? A gente vai utilizar esta fórmula aqui, ó. RCA é aproximadamente igual a raiz 7,1 de R dividido por 2 delta mais 0,26 elevado a 7,1 mais 1 vezes a resistência em corrente contínua. Ok? Então, pessoal, o efeito pelicular que a gente observa aí, à medida que a frequência aumenta, a gente vai observar que a corrente passa a circular menos pelo centro do condutor, ok? Percorrendo mais pela periferia do condutor, tá bom? Então, este é o efeito pelicular, tranquilo? Então, a aula de hoje eu termino por aqui, tá?